Fala Fiel, esse é o canal do Fielzão, termina na Vila Belmiro, Santos 1, Corinthians 1. Coringão joga melhor, merece a vitória, mas sofre o empate no final e amarga com o sabor de derrota. Corinthians que sofreu mais uma vez com a arbitragem. Aí muitas pessoas dizem, pô, mas você só fala de arbitragem, só bota a culpa na arbitragem. Não só pro Corinthians. Esse árbitro foi mal até pro Santos também. Mas o lance que caracterizou o gol do Santos de falta, ficou claro e evidente o quão fraco é esse árbitro, que durante a partida ficou o tempo todo perdido, o tempo todo sem saber o que fazer, distribuindo cartões para tudo que é lado, e no final do jogo ele tenta compensar, no qual o Santos tinha a vantagem ali do lance, que o Gabriel finaliza e a bola vai para fora, ele volta no lance e marca a falta. Uma falta frontal. Claro, não vou tirar o mérito da cobrança da falta e também não vou dizer aqui, não vou passar pano pro Hugo Souza, que falhou, a bola veio em cima dele. Mas o que eu estou falando aqui é sobre o lance terrível, lamentável da arbitragem em relação ter dado vantagem e depois voltar no lance. Porque se tivesse sido o gol do Gabriel, ele ia anular para marcar falta? Jamais! Então, assim, mais uma vez, o Corinthians sendo prejudicado, já tinha sido contra o São Paulo em Itaquera e agora mais uma vez na Vila Belmiro. 3 pontos preciosos que nós iríamos conquistar dentro de um clássico, fora de casa, visando classificação e por conta, mais uma vez, desses bandidos safados que querem toda a vida meter a mão no Corinthians, querem nos prejudicar. Já tenho falado isso aqui desde o ano passado, vários jogos, nós temos percebido isso e a gente sabe que existe uma perseguição, existe um complô claro da arbitragem contra o Corinthians, e isso é claro e evidente. Bom, Dorival surpreendeu hoje mais uma vez, o Garro foi convocado para o jogo de última hora, ele que era um desfalque até que certo para o jogo, foi convocado, já sabíamos que ia ficar no banco, entrou no segundo tempo para ter minutagem, e o Dorival surpreendeu ali jogando apenas com o Yuri Alberto de atacante. E posso afirmar com todas as letras, desses 4 primeiros jogos do ano, foi o melhor jogo do Corinthians no ano. Corinthians dominou o jogo todo. Claro, teve aqueles momentos de baixa intensidade, onde o Corinthians baixa as linhas, porque não tem como você jogar 90 minutos com alta intensidade, mas se tratando de um clássico, fora de casa, o Santos com apoio da torcida, o Santos precisando da vitória, Coringão surpreendeu, melhor jogo do ano, por isso que esse empate amarga um sabor de derrota, mas nós não podemos deixar de valorizar a excelente partida que o Corinthians teve. No final do jogo, poderia ter controlado um pouco mais? Poderia. Poderia, durante o jogo, ter matado fazendo 2-3-0? Poderia. Mas o que eu quero enfatizar aqui foi a qualidade de jogo, o domínio de jogo, o controle de jogo que o Corinthians teve nessa partida diante do Santos, e acredito que se o Corinthians manter essa regularidade, fazer nos outros jogos o jogo que fez hoje, o Corinthians consegue sim buscar os resultados positivos. Agora, esse empate complica um pouco a situação dos dois clubes, tá? Não só do Corinthians, do Santos também, porém o Corinthians tem aí um jogo difícil fora de casa no domingo contra o Velo Clube, mas o Corinthians aí, oferecendo esse melhor futebol, pode buscar aí resultados positivos nas próximas rodadas. Diferente do Santos, que muito criticado, vaiado pela torcida praticamente o jogo todo, vimos aí que a situação dos caras ficam complicadas porque dentro de casa desempenhou um péssimo futebol. Bom, Corinthians que logo no primeiro tempo mostrou qualidade, os primeiros minutos ali, os primeiros 5 minutos, o Santos mostrou um pouco mais de intensidade, mas logo o Corinthians controlou o jogo, buscou o gol, buscou objetividade, e logo aos 12 minutos, jogadaça de Yuri Alberto, onde ele tem 5 jogadores na marcação, sai passando por todo mundo, cai na área, se eu não me engano, o Zé Ivaldo que derrubou o Yuri, e o juiz marca pênalti claríssimo. E aí, aquilo que nós já sabemos, né? Yuri batendo pênalti é muito bom, mas tem vezes que ativa o modo Bagre, o modo Yuri 2022, que é o que está ativado nesses jogos de 2026. E aí o Yuri vai para a cobrança, bate pessimamente mal, bola vai para fora, e aí a gente começa a pensar, poxa, será se hoje vai ser um dia daqueles? Um dia sofrido, um dia doloroso? Não!
porque logo na sequência, logo aos 16 minutos, 4 minutos depois, Yuri Alberto vem com a sua redenção, fazendo um golaço e aí calando a boca de todos os críticos e o Coringão na frente. E não somente isso, Yuri jogou bem em todo o jogo, ajudando na defesa, correndo, driblando, segurando bola na frente, tendo oportunidades de gol. Então, assim, de fato foi uma redenção, porque ele fez um excelente jogo e, inclusive, concorre aí a craque fielzão que eu vou falar no final do vídeo. Corinthians muito melhor, maduro, compacto, seguro o primeiro tempo inteiro, tendo várias oportunidades de poder ampliar o placar e não soube aproveitar. É aquilo que eu já falei em outros vídeos, outros jogos do Corinthians, né? O Corinthians precisa ser mais efetivo, mais eficaz, mais conclusivo, mais decisivo na questão de gols. Por mais que venceu na estreia a Ponte Preta por 3-0, mas com 2 gols de zagueiro. O ataque do Corinthians ainda é deficiente esse ano, com a inconstância do Yuri Alberto, a ausência do Depay, Vitinho mal, Pedro Raul voltou agora, aí perdeu o Romero, perdeu o Thales, então o Corinthians ainda enfrenta uma deficiência ali no ataque, Guinegão ainda não se encontrou, o Kaique até hoje não mostrou para que veio, então assim... de fato, o Corinthians precisa dar uma atenção maior. A expectativa é o retorno do Memphis, a expectativa é a chegada do Caio César, é a chegada de outros jogadores que está sendo especulado aí, como o Júnior Santos e entre outros, para poder resolver ali as opções de ataque. O Corinthians tem um leque maior de opções no ataque. Bom, aos 16, então, Yuri marca o gol, o Corinthians domina o primeiro tempo todo, sofre um pouquinho ali no final, antes de ir para o intervalo, mas consegue segurar, volta para o segundo tempo e mantém a intensidade. Coringão voltou para o segundo tempo muito melhor, tendo muitas oportunidades claras de gol, porém ali por volta dos 65, baixou as linhas e aí o Santos começou a controlar mais o jogo. Vale ressaltar o que eu falei no início. Juiz picotando muito o jogo, dando muitos cartões, marcando muita faltinha e aí acabou complicando um pouco a intensidade do Coringão poder fazer uma construção melhor. Foi aí que o Dorival mexeu. O Dorival botou o Garro no jogo, tirou o Carrilho. O Dorival começou ali tentar formar ali dando mais opções para os jogadores de frente no ataque, mas isso não aconteceu porque não aproveitou. E aí o Santos começou a crescer na partida, e aí depois do minuto 65, o Santos começou a ter mais posse de bola, mais controle de jogo, quando, com muita pressão, conseguiu achar o gol. O Gabriel estava tendo aí umas 2 ou 3 oportunidades em bola cruzadas na área, de escanteio, ficava sozinho, teve umas 2 ou 3 oportunidades. Entrou aquele jogador Miguelito, junto com aquele Robinho Júnior, também jogadores ali habilidosos, ali sempre se sobressaindo em jogadas individuais, e aí o Coringão falhou nesse sentido. Dorival fez algumas alterações tentando fechar, acredito que ele errou em tirar o Ranieri, por mais que ele botou o Gabriel Paulista, que é um zagueiro, ele poderia ter tirado um cara de frente, já que ele decidiu segurar 1-0, tiraria um cara de frente, e eu não teria colocado o Vitinho, entendeu? Eu teria mantido o Ranieri, teria até colocado o Gabriel Paulista, mas teria tirado qualquer outro jogador de frente. Talvez até o Breno Bidon, se não fosse tirar o Yuri Alberto, já que ele trocou o Yuri pelo Vitinho, né? Bom, vamos aí, péssimo, regular, bom ou ótimo, nota aos jogadores. Hugo Souza, pra mim, regular, por mais que falhou no gol do Gabriel de falta, mas foi regular. Mateuzinho, bom jogo do Mateuzinho. André Ramalho, regular. Gustavo Henrique, regular. Matheus Bidu, bom jogo do Bidu também, podendo chegar, apoiando bastante pela ala esquerda, tendo até a oportunidade de bater no gol, cruzamentos, um bom jogo do Bidu. Ranieri, bom, por isso que eu falo, não teria tirado o Ranieri. Ranieri fez um excelente jogo e ele tirou para colocar o Gabriel Paulista. Dorival falhou nessa. Gabriel Paulista entrou para mim regular. André Luiz, moleque da base, bom jogo, um grande destaque, futuro promissor desse volante. Eu acho que aí tá brigando por titularidade, de fato, o volante André. Matheus Pereira, muito bom. Primeiro jogo dele como titular, tendo aí
jogadas diferenciadas, repertório, visão de jogo, sempre pra frente, passe sempre pra frente. Eu acho que é um jogador que vai brigar aí com o Carrilho pela posição de titular. No lugar dele entrou o Charles para ajudar na marcação regular. André Carrilho, bom. No lugar dele entrou o Garro, regular. Breno Bidon, bom. Yuri Alberto, bom. Por mais que perdeu o pênalti, a gente já ficou ali indignado logo no início, mas se redimiu, fez um bom jogo, correu, ajudou na marcação, prendeu bola, bom. No lugar dele entrou o Vitinho, para mim sem nota. Técnico Dorival Júnior, bom. Por mais que ele errou em tirar o Ranieri, errou nessa questão final da substituição, me surpreendeu com o esquema tático, me surpreendeu com a postura do time, me surpreendeu com desenrolar do jogo. Então, para mim, ele foi bom. Se manter como fez hoje, vai dar bom nos próximos jogos. O árbitro Lucas Caneto Belotti, péssimo. Péssimo. Não foi só pela falta roubada, o lance roubado no final do jogo que resultou o gol do Santos, mas por todo o jogo, tá? O pênalti no Yuri foi claro, foi, mas teve outros lances, teve uns 2 lances que o jogador do Corinthians ia sair na cara do gol, na cara do goleiro, ele o goleiro, e os caras do Santos fez falta para vermelho e ele não deu. Fora outros lances mais. Então, assim, eu acredito que a questão da arbitragem ficou uma insatisfação para os dois lados, tá? Para não dizer que eu tô sendo clubista. Então, Lucas Caneto Belotti, péssimo. Já perdi as contas aqui nas minhas notas aos árbitros, quantos péssimos eu dou para arbitragem. E a nota do jogo, para mim o jogo foi bom. Para nós foi um jogo bom. Independente do resultado, mesmo amargando o empate com sabor de derrota, mas para mim foi um jogo bom pelo que o Corinthians apresentou. Você vê que contra o São Paulo, nós empatamos no final e tivemos um empate com sabor de vitória. Hoje empatamos com sabor de derrota. O Santos que fez aí no início do jogo um foguetório, Neymar na arquibancada, aquela coisa toda. Mas quem fez a festa na lata de sardinha foi de fato o Coringão, e semana que vem estamos lá contra o Bahia. Craque Fielzão, eu quero ouvir a sua opinião, torcedor, aqui nos comentários para você. Mesmo com o empate, o Corinthians jogou bem, o Corinthians foi melhor claramente na partida, mas na sua opinião, quem foi o craque Fielzão do jogo? Yuri Alberto, Matheus Pereira ou Breno Bidon? A enquete já está disponível no canal, vai lá, vote na enquete. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião. Dentre esses 3, quem você elege o craque Fielzão? E amanhã, no vídeo de amanhã, nós voltamos aqui com o jogador eleito a craque Fielzão da 4ª rodada do Campeonato Paulista entre Santos 1, Corinthians 1. Bom, Coringão volta a campo no domingo, às 8h30 da noite, contra o Velo Clube, lá em Rio Claro. Domingo agora, dia 25, Corinthians busca a vitória. Vou falar uma coisa pra vocês. Nesse jogo contra o Velo Clube, nada mais interessa do que a vitória. Se o Corinthians tivesse vencido hoje o Santos, Dorival até poderia colocar um time misto contra o Velo Clube no domingo. Pensando já na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, pensando já no jogo da Supercopa contra o Flamengo. Porém, pensando em classificação, Corinthians vai necessitar de força máxima para esse jogo contra o Velo Clube. Um jogo que era importante, mas agora se tornou mais importante ainda. E o Santos pega o São Paulo, barra pesada aí para os dois clubes. Então é isso, fiel. Só um toque final aí para não deixar passar batido. Nosso querido Gabi, Gabigol fez o gol, mas eu tenho certeza que ele amarga o sabor do que ele nos prestigiou nas semifinais da Copa do Brasil. Comemorou bastante, extravejou lá bastante, né? Mas nós somos os atuais campeões paulistas, nós somos os atuais campeões da Copa do Brasil. Vale ressaltar isso, vale lembrar isso. E na história recente, o Santos é freguês do Coringão.
Coringão jogou melhor, volta a campo no domingo, nós voltamos amanhã com mais informações, tem jogador chegando no Corinthians, tem notícia quente, mas nós vamos amanhã gravar um vídeo em primeira mão contando tudo sobre os bastidores e toda a repercussão desse clássico entre Corinthians e Santos na Vila Belmiro. Forte abraço a todos, vai Corinthians, já deixa o like, badala o sino, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo, qual é o craque Fielzão na sua opinião e compartilha esse vídeo com um corintiano, porque aqui no canal do Fielzão você não perde nada do que acontece no Coringão. Forte abraço a todos e vai Corinthians!